Estamos vendo o conflito entre Irã e Estados Unidos, bombas e ataques, e agora o Irã anunciou que vai fechar o Estreito de Hormuz. O que isso vai afetar na sua vida, nos seus investimentos, no seu dinheiro, no seu bolso? Nós vamos entender isso, o que está acontecendo lá fora, o que acontece lá fora, por que isso afeta a gente. Então eu vou te explicar nesse vídeo por que esse Estreito de Hormuz é tão importante, por que esse ataque pode mexer no seu bolso. Então fica comigo até o final que você vai entender tudo. Estamos vendo aí ataques entre Israel, Irã e Estados Unidos, o Irã revidando, jogou bomba lá em Dubai, coisas assim, e muita gente civil sendo afetado, né? A gente sabe que essas guerras são horríveis, mas de um certo modo o Irã não queria conversar, não queria se acertar, não queria entrar em acordo, então é a forma como os Estados Unidos e eles viram de fechar isso, né? E aí assassinaram, parece aí já o líder do Irã, muitos ataques. O Irã também falou que vai fechar o Estreito de Hormuz. Por que isso é tão importante, mundialmente falando, na economia mundial? Porque por lá passam mais de 20 milhões de barris de petróleo por dia. 20% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Então a gente vai ver uma oscilação do preço do petróleo, vai subir, principalmente agora a gente vê que o mercado não abriu ainda, mas amanhã a gente vai ver uma oscilação, a gente vai ver outros ativos caindo que são relacionados, são correlacionados. Então, isso é muito impactante no nosso bolso também. Porque se a gente lembrar do ano passado, quando teve o ataque entre Irã e Israel ali, o Brent, que é o indicador do petróleo ali, da commodity, ele subiu 20%. Então a gente já vê o petróleo ali que está ali a US$ 72 o barril, a gente tem expectativa de que vai subir mais ainda. Isso pode afetar algumas coisas e a gente vai entender isso nesse vídeo. Por que é tão importante a gente entender por que essas notícias lá fora, todas essas coisas que acontecem afetam o nosso bolso? Porque o petróleo funciona basicamente assim. Quando há um risco iminente de oferta, o preço já começa a precificar mesmo antes de acontecer a tal escassez. Então, se a gente vê segunda-feira que o mercado ali começar a subir para US$ 80 o Brent ali, a gente vai entender um recado que o pessoal está entendendo que não é só uma de passagem, que vai durar um tempo essa guerra, esse conflito, e isso pode se estender. E um petróleo acima de US$ 80, a gente vai entender o quê? Uma pressão inflacionária nos países em geral, a expectativa de corte de juros diminuindo, porque se a pressão inflacionária sobe, se a inflação sobe, a gente sabe que o corte de juros diminui. E principalmente o dólar começa a fortalecer de novo, né? O dólar já estava aí numa a 5,20 aqui no Brasil, a gente pode ver o dólar subindo, por isso que isso pode afetar o nosso bolso. A gente vendo o dólar subindo, o petróleo subindo, a gente vai ver a gasolina mais cara, a gente vai ver transporte sendo afetado, a gente vai ver a energia sendo afetada, porque petróleo é energia, então a gente vai ver toda essa movimentação acontecendo, subindo os preços das coisas e isso pode afetar diretamente o nosso bolso. A gente botando gasolina, a gasolina já não está barata. Né? A gente vai ver a gasolina subindo o preço, nas bombas já, se o petróleo começar a subir, então é só questão de tempo. Mas para o Brasil, a gente sabe que a gente não depende do Estreito de Hormuz para o petróleo, porque a gente tem principalmente a Petrobras aqui, que é a maior empresa de petróleo, uma empresa estatal. Isso pode ser a curto prazo bom, porque a gente pode ver que a Petrobras vai começar a virar um fornecedor potencial, já que não tem lá os petróleos que vêm do Estreito de Hormuz. A gente vai talvez ver a curto prazo, isso vai ser bom para a Petrobras, porque vai estar o preço do petróleo alto e tal, e vai ter oportunidade ali para a Petrobras vender para os países que precisam ali e tal. Isso a curto prazo é bom para a Petrobras, mas para nós consumidores é ruim, né? Porque daí a gente vai ver a gasolina subindo, como eu falei, o dólar alto, e então para o consumidor no geral vai ser ruim. Para quem investe em Petrobras ali no curto prazo, talvez vai ser bom, vai aumentar a margem ali em dólar e tal. E só que tem esses lados, né? A gente não pode ver só, eu sou investidor da Petrobras, então para mim tá bom, o petróleo vai subir, mais que suba mesmo. Só que isso afeta se você anda de carro por aí, se você anda de Uber, por exemplo, se você depende do transporte a curto prazo, talvez vai começar a subir os preços aí e isso vai trazer uma dorzinha para o seu bolso mesmo assim mesmo. Você ali pensando, eu investo na Petrobras, então eu vou ganhar dinheiro com isso, mas em outro lado vai ser mais caro as coisas. O transporte, por exemplo, as coisas que a gente vê no mercado, as coisas é transportado por caminhões. Então a gente vê que se
combustível sobe, as coisas começam a ficar mais caras. Né? Independente do seu partido político, dessa ideologia política, a gente tem que entender que o Irã é uma ditadura horrível há muito tempo aí no poder e massacrando as pessoas. Aí tivemos manifestações na rua há pouco tempo aí, eles matando as pessoas na rua sem dó. E então é um regime totalitário, um negócio extremista, em forças armadas ali extremista, de muito insegurança para os outros países ao redor ali. Então, de uma certa forma, foi uma forma de os Estados Unidos, Israel ali, trazer a paz e a segurança ali, talvez paz não, né, mas a segurança que os outros países precisavam ali, a insegurança entre Israel principalmente ali, aquele conflito que já se leva há muito tempo. Então, a gente vê que era um regime horrível, espero que mude, espero que as pessoas, assim como a gente vê vídeo já, pessoas comemorando a morte do líder lá, que vai cair essa ditadura e as pessoas comemorando, espero que melhore as coisas lá, que as coisas comecem a voltar ao normal. A gente sabe que cara, é sempre a mesma coisa, é ciclos, a gente começa a entender ciclos, a gente vê que esses conflitos vão e voltam, mas eu espero que de uma certa forma essa ditadura acabe lá e esses conflitos parem também por um tempo, que não afete mais gente, que não mate mais cidadãos civis que não tem nada a ver com isso. A gente sabe que o povo de Israel, do Irã lá também não tem nada a ver, tem pessoas comemorando porque não gostam dessa ditadura, desse regime rígido demais. Mas para você, investidor, cara, não tome decisões precipitadas agora. Não vai abrir segunda-feira já começar comprando petróleo, Petrobras, ou investindo ou vendendo. Não sair num. Cara, a gente tem que entender essas coisas acontecem, afetam o nosso bolso, afetam nossos investimentos, mas não sair reagindo a notícias. A gente tem que entender que isso talvez pode ser por curto prazo, pode ser que não afete tanto, talvez você veja como oportunidade, mas não saia fazendo loucuras, não saia vendendo, não saia comprando tudo, não saia dando all-in e alguma coisa, ou saindo fora, vendendo no prejuízo. É bom para a gente entender a não sair reagindo, entendeu? A gente vê o dólar subindo e a gente começa a ficar preocupado, ou a gente vê o petróleo subindo e a gente já começa a não entender. Não, quando a gente começa a entender essas notícias, a gente entende que não adianta a gente ficar reagindo e achando que agora, o que aconteceu? É só notícia acontecendo, ações, guerras. Então não mudou o sistema da empresa, não mudou o que a empresa faz, então não saia vendendo porque você acha. É curto prazo, não adianta a gente, curto prazo, a gente vai ter sempre notícia e o mercado reagindo, antecipando os movimentos. Então a gente tem que pensar em amanhã como o mercado vai abrir, se vai o dólar começar a subir, disparar, se o petróleo vai disparar, como é que o Petrobras vai precificar. Então é dessa forma a gente tem que entender, não ser reativo, né? Entender essas notícias, por isso que eu trago esses vídeos aqui. Inclusive eu vou trazer na quinta-feira um vídeo falando sobre a mudança do Fed, o que pode acontecer, para a gente entender por que as coisas estão acontecendo, o mercado está subindo e descendo, as ações sobem, descem, por que isso acontece e se a gente deve reagir de alguma forma. Se alguma coisa, se essa forma, não, agora a gente tem que sair totalmente disso aqui porque é questão de tempo de cair tudo e tal. Se é notícias assim de guerras, alguma coisa acontecendo, a gente vai ver essa oscilação, essa movimentação, essa volatilidade. E se você entende por que isso está acontecendo, isso te deixa mais tranquilo. De uma certa forma, você sabe que é por curto prazo aquela reação, aquela queda ou aquela subida. Então, é para você entender. Essas notícias afetam o seu bolso, mas se você usar a cabeça e se manter calmo, você não vai sair no prejuízo ou vai ter mínimo de prejuízo possível, né? Então, esse é o recado do vídeo. Espero que você tenha entendido o recado do vídeo. Se você gosta de vídeos assim, se você quer entender por que a notícia acontece, por que as coisas acontecem, e depois você vê o preço oscilando, o preço caindo, o preço subindo, se inscreve aí no canal, que eu sempre trago vídeos aqui para você começar a entender que as movimentações acontecem por um motivo, que sobe e desce, porque quando os juros caem, as ações sobem. Se você começa a entender essas coisas, você para de ser reativo e começa a se antecipar e entender as coisas. Então, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um joinha, comenta aí o que você achou de toda essa coisa que está acontecendo aí, se os Estados Unidos fez certo, se o Brasil fez certo em falar e condenar se o Brasil fez certo em condenar os Estados Unidos e a gente fica meio assim, né?
pô, a gente vê os outros países ali falando, condenando o Irã de uma certa forma, o Brasil condenando os Estados Unidos por atacar e tal. Só que não teve outra forma, né? O Irã não quis conversar. Então, é, né? A gente sabe como é que é extremistas. Então, esse é o recado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.